Um ponto fundamental na proposta de projeto é a proposta financeira. Quanto custa executar as atividades planejadas para o projeto e como esses custos vão acontecer ao longo do tempo, quais são os valores. É isso que a gente vai ver agora para falar de proposta financeira, o anexo 3 do edital do programa Nosso Chão, Nossa História. Antes de iniciar o preenchimento da proposta financeira, que é o anexo 3 do edital do programa Nosso Chão, Nossa História, é importante entender alguns termos, alguns pontos que aparecem com frequência no modelo de orçamento. O primeiro deles é o que queremos dizer quando falamos de custos diretos. Os custos diretos envolvem todas as despesas do projeto, ou seja, todos os custos para a execução das atividades planejadas para esse projeto e também despesas de capital, que são relativas à compra de bens com valor um pouco mais elevado, por exemplo, acima de R$25 mil e que tem duração maior do que um ano. Como exemplo aqui do custo direto, nós temos equipe, viagens e alguns materiais. Já os custos indiretos são as tarifas e outras despesas de estrutura. Elas são despesas contínuas da organização que acontecem para além do projeto. É o caso de impostos, tarifas trabalhistas, conta de energia, conta de água e assim por diante. Já a parceria mencionada no modelo de orçamento, ela se refere à coexecução do projeto, quando existe formato de parceria, de consórcio ou de associação, ou seja, mais de uma organização é responsável pela execução das atividades do projeto. Quando nós vemos o termo outro ou outras dentro do modelo de orçamento do anexo 3, estamos falando de outras fontes de recurso, outras fontes de orçamento que serão utilizadas nesse mesmo projeto. Podem ser decorrentes de doações ou até mesmo de editais anteriores. Entendendo bem todos esses itens, fica bem mais fácil de seguir os exemplos do anexo 3 e fazer o preenchimento da sua proposta financeira. Vale lembrar que caso você tenha outro modelo de orçamento que você já utiliza na sua organização, você pode reaproveitar para a submissão da sua proposta a algum dos editais do programa. Só vale lembrar que alguns itens elencados ali no modelo do anexo 3 são obrigatórios. Lembre-se de ler cuidadosamente todas as instruções da primeira aba de instruções do anexo 3 do edital que te interessa aqui no programa. Na terceira aba da planilha de anexo 3, proposta financeira do seu projeto, você vai preencher cada linha de custos e despesas previstas para a execução desse projeto. Como exemplo de preenchimento de custos diretos, vamos dar uma olhada no slide. Aqui nós temos o preenchimento do pagamento da gestora de projetos. Então, dentro da categoria pessoal, nós temos ali identificada a gestora de projeto, o número da nota orçamentária referente à estimativa dessa despesa, nós vamos falar da nota orçamentária mais para frente no vídeo, seguida pela coluna de unidade, que para o caso aqui não é necessária, porque estamos falando do pagamento do serviço de uma pessoa. A quantidade também relativa a essa despesa, teremos somente uma gestora de projetos, portanto a quantidade 1, e os valores. O valor total de despesa, de custo da gestora de projeto é R$ 2.500 por mês. Desses R$ 2.500, o UNOPS, ou seja, a organização responsável aqui pelo repasse de recursos do edital, é responsável, nesse caso desse pagamento, por R$ 1.500. O restante do valor de R$ 2.500, ou seja, R$ 1.000, serão custeados por outras fontes de financiamento também mencionadas na proposta aqui desse projeto. O total desse custo no mês com a gestora de projeto é R$ 2.500. Uma informação importante, a coluna UNOPS é referente à organização que é responsável pela avaliação das propostas de projeto e também pelo repasse do recurso financeiro de cada edital do programa.
Essa sigla é importante de observar em todo o anexo 3 de proposta financeira, porque é nessa coluna que você vai especificar o valor específico de cada custo referente a este edital. Lembre-se, é diferente. A coluna UNOPS é referente ao valor para o edital aqui do programa Nosso Chão, Nossa História, e a coluna Outros ou Outras é referente a outras fontes de financiamento que estarão envolvidas também na execução do seu projeto. Nós vamos falar agora dos custos indiretos. Vamos ver um exemplo de preenchimento. Ainda no anexo 3, na aba 3, é importante identificar os custos indiretos do projeto. Aqui no exemplo, nós temos a conta de energia mensal dos terrenos que serão utilizados para a construção das hortas comunitárias. A segunda coluna tem a identificação da nota orçamentária. A coluna de unidade não se aplica, porque estamos falando de um valor de conta de energia. E a quantidade, nós temos 3 terrenos para a construção de 3 hortas diferentes. Por isso, a quantidade, número 3. O valor estimado para a conta mensal de energia de cada um desses terrenos é R$ 600. Este edital vai custear 100% dessa despesa. Então, R$ 600 é o valor estimado por mês para a coluna UNOPS. Na coluna Outras, 0. Nós não teremos financiamento ou recurso de outras fontes para pagar a conta de energia desses terrenos. No total, o valor mensal para a conta de energia dos terrenos a serem utilizados é R$ 1.800. Lembrando, cada terreno R$ 600, 3 terrenos, o valor total no mês R$ 1.800 para esse custo indireto. Mais uma observação importante: os custos indiretos, ou seja, as despesas administrativas, elas podem significar, no máximo, 10% do valor total do orçamento de projeto. Tenha isso em mente na hora de fazer os seus cálculos e preencher o anexo 3 de proposta financeira. Além de organizar os custos estimados do projeto, como nós vimos nos slides anteriores, é importante também definir o cronograma de desembolsos, ou seja, em que momento o projeto, a organização executora desse projeto, precisa receber o recurso financeiro para executar essas atividades. Vamos ver um exemplo de preenchimento do cronograma de desembolsos. Aqui no exemplo, a gente pode ver uma linha de preenchimento do cronograma de desembolso, ainda no anexo 3, proposta financeira, na terceira aba. No cronograma de desembolso está elencado o marco, número 1 ou número 2, do momento do meu projeto, o mês de repasse, se é no primeiro mês, se é no segundo ou no terceiro da execução do meu projeto, e o valor que a organização executora pretende receber para dar continuidade às suas atividades. Como exemplo, seguindo aqui a lógica do exemplo das hortas comunitárias, o primeiro marco, o marco número 1, já acontece no primeiro mês de execução desse projeto, então o mês de repasse, o mês esperado para receber o recurso financeiro é o mês 1 desse projeto, porque esse valor será utilizado na construção das hortas comunitárias. E o valor necessário para isso é, aqui, hipoteticamente, R$ 3.100. Para isso, nesse meu cronograma de desembolso, a primeira linha fica então, o primeiro marco acontece no primeiro mês de repasse, e o valor a ser recebido é R$ 3.100. O cronograma de desembolso é uma ferramenta útil tanto para a gestão do projeto, ou seja, para a equipe da sua organização ou parceria, quanto também para a equipe que está responsável pelo repasse desses recursos. O cronograma de desembolso deve estar conectado com o orçamento geral do seu projeto. Fique atento ou fique atenta às orientações do anexo 3. Mais uma aba ou mais uma parte da sua proposta financeira de projeto envolve o resumo de orçamento. O preenchimento dessa aba acontece automaticamente, mas ela é muito importante para o acompanhamento mensal do orçamento do seu projeto. Vamos ver os detalhes no slide. No resumo do orçamento, a gente tem a facilidade de poder acompanhar mensalmente o panorama geral de custos do projeto. Esse preenchimento acontece na quarta aba do anexo 3, proposta financeira.
Aqui no exemplo, nós podemos ver um preenchimento de resumo desse orçamento. Então, o resumo do primeiro mês para esse orçamento aqui é de que R$ 1.500 serão pagos pelo UNOPS, lembrando, a organização responsável pelo repasse do recurso financeiro destes editais. R$ 1.000 serão necessários de outro financiamento. O total para esse mês, R$ 2.500. A porcentagem, então, do valor mensal de orçamento que será repassado pelo edital do programa Nosso Chão, Nossa História, é 60%, e o percentual do total da subcategoria, ou seja, daquela linha de preenchimento do orçamento, é 8,33%. Como nós temos 12 meses de execução do projeto e nós estamos usando como exemplo aqui uma despesa, um custo que será mensal fixo no mesmo valor, 8,33% representa o total desse gasto ao longo de um ano. O preenchimento do orçamento e do resumo de orçamento da sua proposta financeira devem seguir as linhas de itens, as subcategorias e a divisão por mês. O modelo do anexo 3 já está dividido conforme essas orientações. Caso você prefira utilizar outro modelo, lembre de seguir esses parâmetros: por mês, por subcategoria e por linha de cada item. O último item fundamental da sua proposta financeira, uma parte obrigatória do anexo 3, é a aba de notas orçamentárias. Vamos dar uma olhada aos requisitos de preenchimento dessa aba do anexo 3. As notas orçamentárias funcionam como a explicação, a justificativa para a base de cálculo dos custos estimados. O preenchimento de orçamento e também do resumo de orçamento vão seguir uma estimativa de custos, e essa estimativa precisa ser baseada num contexto real. Por isso, cada um dos custos estimados no projeto precisa ter uma nota orçamentária que explique o que vai ser esperado daquela função, daquele serviço ou daquele item, por isso justificando o valor estimado para cada uma dessas linhas dentro do orçamento e do resumo de orçamento. Aqui no quadro nós temos o número da nota, que é importante identificar na aba de notas orçamentárias. Esse mesmo número é utilizado no preenchimento de custos diretos e indiretos. A subcategoria também classifica essas estimativas conforme as subcategorias do modelo de orçamento, na aba de orçamento do anexo 3. Também é importante observar a coluna de itens para especificar os detalhes e a identificação de materiais, atividades ou bens que serão comprados com os recursos do edital. E também a coluna de pessoal ou nome das pessoas envolvidas nos serviços fixos, nas consultorias, nos trabalhos contratados para a execução do projeto. Além da identificação dessa pessoa ou desse cargo, dessa função, é importante também identificar o escopo de trabalho, as entregas esperadas e um pouco da descrição das funções dessa pessoa. E atenção! Alguns pontos são essenciais para que a sua proposta financeira cumpra os requisitos básicos dos editais do programa. Vamos ver uma lista de pontos importantes para você se atentar. Somente despesas relacionadas ao projeto podem ser incluídas no orçamento. Por isso, a importância de detalhar cada custo e cada estimativa de valor na aba de notas orçamentárias. Nada que gere risco à reputação ou à segurança das pessoas envolvidas no projeto pode ser incluído na proposta financeira. Em caso de parceria, cada organização envolvida preenche uma planilha de orçamento especificamente e separadamente. Apenas a organização principal dessa parceria ou desse consórcio inclui os custos das demais integrantes do consórcio na sua planilha de anexo 3. Isso está detalhado nas observações, nas instruções do anexo 3, proposta financeira. Por fim, o limite de orçamento total que cada organização pode apresentar dentro da proposta de edital é R$ 2 milhões. Fique atenta a esse valor para que os seus gastos, as suas despesas e custos estejam dentro desse limite.
A proposta financeira é uma parte muito importante da sua proposta de projeto. Lembre-se de ler atentamente todas as instruções do edital e também do anexo 3. Nós falamos aqui dos principais pontos, mas é importante ler cuidadosamente tudo o que está instruído nos demais documentos do edital.